Saudações de paz, igreja! Saudações de paz, igreja! Sejam todos muito bem-vindos. Que bom tê-los aqui. Meu nome é Rogério Lima. Sou casado com a Deise Lima. Está aqui, fica de pé, Deise. A minha esposa. Vim com alguns irmãos ali de Xaxim. João, Marisa, o Johnny e a Maísa. E tem minha galera lá do Nordeste também. Glória a Deus. Queridos, antes de ir para a mensagem, eu gostaria de apresentar a minha família. Sara, desculpa, só chamo Sara. Stephanie. Aqui é minha família, minha esposa, os meus filhos. Tá, pode passar, Stephanie. Aí foi na nossa formatura aqui em Joinville, lá em Joinville, na formatura de teologia. E o meu filho Isaac, que está em missões na Jocum, Minas, foi para Portugal agora por último e agora está em Chapada dos Guimarães. Volta para casa agora em dezembro. E depois, não sei. Entreguei ele para Deus. Queridos, desde já quero agradecer ao nosso corpo pastoral pelo convite, pastor Fernando, pastor Francisco, pastor Eleomar, que Deus continue abençoando. Acredito que a maioria aqui saiba que eu sou o secretário nacional, então sou mais bonito pessoalmente do que no WhatsApp. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. E para te ajudar também, a versão que eu vou usar está aqui no telão, ok? Efésios 4, do 11 ao 16, que diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o qual o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E 16, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, crescem e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O tema da mensagem para nós hoje é um chamado para ser uma igreja viva. Nesse momento introdutório, nós dizemos que ao escrever a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ele estava demonstrando uma certa preocupação com um bom andamento da igreja. Como todo bom pastor, ele se preocupava com isso. E um dos intuitos do apóstolo ao escrever essa carta era trazer fortalecimento para a unidade da igreja. Era trazer essa unidade porque a igreja era formada por judeus e gentios. Judeus, aqueles que esperavam o Messias e agora convertidos, e os gentios, pessoas que eram de outros povos, de outras nações, enfim, você já sabe disso. E principalmente ao escrever essa carta, a preocupação dele era com os falsos profetas que eram introduzidos naquele sistema de igreja após a sua saída. Quando o apóstolo Paulo plantava uma igreja, alguns falsos profetas entravam naquela igreja e queriam fazer uma bagunça. Quando nós ouvimos aqui no primeiro versículo que nós lemos aqui, que quando nós falamos dos 5 ministérios, eu revelo para vocês e abro o meu coração, que era um tema que eu fugia por muito tempo, que eu não queria encarar. Sabe, eu comparo isso muitas vezes quando eu aprendi a tocar violão. Eu sempre fugi da pestana, mas eu sabia que tinha que encarar ela um dia. Os 5 ministérios é a mesma coisa.
Todo líder precisa entender que mais cedo ou mais tarde vai ter que encarar essa situação. Por que eu tinha uma certa aversão aos 5 ministérios? Porque, de uma certa forma, ele foi me apresentado de uma forma que a mídia trazia e que me causava receio, confesso dizer. Mas, quando você estuda e se aprofunda na palavra, já não se torna mais um medo conhecer os 5 ministérios. E melhor ainda, depois que você conhece, aplicá-lo dentro da igreja local. A nossa igreja, por muito tempo, por alguns anos, nós trazemos estudos e renovamos o estudo sobre os 5 ministérios. Juntamos não só nossa liderança, mas também todos os membros. Então, precisamos ter, para entender e aplicar os 5 ministérios, ou permitir que ele flua em nossas igrejas, nós vamos precisar ter uma mudança de mentalidade. Não é só chegar aqui, estar num ambiente bonito, legal, aconchegante, com várias pessoas, trocar uma ideia e ouvir o conhecimento, mas também nós vamos precisar, me desculpe a expressão, mas somos obrigados a colocar em prática o que nós vamos ouvir aqui. Então, os 5 ministérios, sem os 5 ministérios, a igreja está manca e sobrecarregada. Sem os 5 ministérios, a igreja está manca e sobrecarregada. Por quê? Porque nós temos o hábito de que o pastor é o que faz tudo. Ele é o evangelista, ele é o apóstolo, ele é o mestre, ele é tudo. É o bombril, 1001 utilidades. Então, os 5 ministérios, apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nós entendemos, e eu chego à conclusão, de que é a plenitude do governo de Deus para a sua igreja. É a plenitude do governo de Deus para a sua igreja. Ora, se Paulo escreveu sobre isso, é sinal que é a vontade de Deus que a igreja exerça, permita que isso flua em nosso ministério e nossas igrejas. Então, também é mostrar para o homem, ou para a liderança da igreja, que outros também podem trabalhar no reino e na igreja local. Também é refletir e entender sobre os 5 ministérios, que você e a sua igreja precisam se reorganizar em suas estruturas eclesiásticas. Ou seja, o pastor, quando entende que os 5 ministérios são fundamentais e precisam ser desenvolvidos, alimentados, multiplicados, o pastor vai entender que a sua igreja precisa se reorganizar em sua estrutura eclesiástica. Por quê? Porque sem os 5 ministérios, a igreja está sufocada. Sem os 5 ministérios, só um desempenhando, a igreja está sufocada. A minha mensagem consiste em 3 pontos. E o primeiro ponto dessa mensagem é a estrutura da igreja. A estrutura da igreja. Efésios 4:11 diz assim: e ele designou alguns, e eu deixei bem marcado ali em negrito e em vermelho: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Existe uma necessidade urgente de conhecermos e de deixarmos fluir os 5 ministérios em nossas igrejas e congregações. Por quê? Como eu falei outrora, o pastor acaba fazendo tudo sozinho e exercendo o seu ministério de forma debilitada, se matando aos poucos, porque se tornou centralizador. Eu entendi que eu era centralizador quando eu precisei fazer uma cirurgia de varizes, e eu tive que ficar parado num dia de retiro de carnaval na nossa igreja. E eu disse, a minha esposa dizia: você é muito centralizador, se liga, você é centralizador. Quando eu fiquei de cadeira de rodas, que eu vi que as coisas estavam andando, cheguei num retiro, todo mundo fazendo tudo, eu disse: Deus, primeiro, obrigado porque o Senhor me trouxe isso à consciência. Segundo, obrigado que eu não fui pego de surpresa, porque tem gente que pode fazer. Então, quando eu penso sobre isso, ou o pastor mata a igreja, ou ele deixa ela manca. Ou ele mata a igreja, ou ele deixa ela manca, capengando, não é?
E eu quero trazer aqui a estrutura, conhecendo essa estrutura, mais ou menos nesse formato aí, vocês já devem ter visto em vários lugares. Antes de qualquer coisa, antes de tentar desenhar para vocês a estrutura dos 5 ministérios, precisamos entender que eles não são cargos, são dons. Isso é importante, porque às vezes o cara está no ministério dele e acha que ser pastor é muito pequeno. Então ele diz assim, não, então vamos nos consagrar a apóstolo, porque é um nível maior, superior. Então precisamos entender que não é um ministério, não é um cargo, perdão, é um dom. E se você leu e entendeu, não sou eu que escolho, eu já nasço com ele. Ficou claro isso? É o Senhor quem distribui para a sua igreja. Também não é uma hierarquia, não tem dom maior do que o outro. Ou seja, eles se completam. Eles se completam. Então, eu vou falar aqui de cada um dos 5, e também, na sequência, direi qual é o ponto fraco de cada um. Primeiro, o apóstolo é aquele que abre os caminhos, é o construtor e é aquele que planta igrejas. Ele é movido por desafios. Ele é o cara que, se tu der um problema para ele resolver, ele vai trazer solução. Se você disser que tem um local que precisa abrir uma igreja, ele vai lá e vai abrir a igreja. Ou seja, é o mensageiro, é a pessoa que é enviada à frente. Na origem grega, é a pessoa enviada com uma comissão. É o embaixador ou o capitão de uma missão especial. Qual é o ponto fraco do apóstolo? Ele precisa entender que o que ele carrega não é um cargo, mas é um dom. Segundo, profetas. Ele é direcionado, ele anda em direção e alinhamento da igreja. Ele tem visão de futuro. No dicionário, é aquele que fala pelos deuses. É o for, que significa à frente, mais adiante, e o feme, que é a palavra que, ou seja, aquele que tem a palavra do futuro. Ele é aquele que é movido pela necessidade, o profeta é movido pela necessidade de chamar a igreja para o jejum, para a oração, para o despertar espiritual, é o profeta. E ele leva as pessoas para esse despertar. Qual é o ponto fraco do profeta? Ele deve ser submisso à palavra e à sua liderança. Porque muitas vezes o profeta pode dizer assim, eu sou profeta, eu recebi uma palavra de Deus, mas o seu pastor também precisa entender. Terceiro, o evangelista. Ele busca os de fora para dentro. O evangelista são os do Samar, da Jocum, Apevidas, Jeová Nissi. Essa turma que evangeliza através dos dons que tem, do teatro, da comunicação, é formada por 2 palavras, eu, que é bom, e ângelos, mensageiro. E ele não espera a oportunidade para evangelizar, ele cria a oportunidade. Qual é o ponto fraco? Cuidado para você não se tornar um animador de plateia. Pastores, chegou nossa vez. Pastores são aqueles que acolhem, que aconselham e que curam. Os pastores é o chamado de zelador do rebanho. O coração pastoral traz paz em tempo de guerra e ampara quando as pessoas perdem um chão. E qual é o ponto fraco dele? Alimente-se da palavra, porque é um erro crasso um pastor não usar a palavra em suas pregações. E por último, mestre, sua função é capacitar a igreja. No latim, é o magister. É aquele que dirige, o que guia. Ele edifica, e eu acho interessante essa expressão que se usa para dizer quem é o mestre. Ele é o que edifica o outro para que fiquem maiores em seu entendimento. Ele é o capacitador. É o que eu gosto de chamar o treinador. Qual é o ponto fraco dele? Precisa ser humilde, pois ele pode perder a conexão com a sua humanidade. Os 5 ministérios só podem ser exercidos por aqueles que um dia foram perdoados. Os 5 ministérios só podem ser exercidos
por aqueles que um dia foram perdoados. Tem perdoados aqui hoje? Eu tenho TDAH e quando eu penso nos 5 ministérios, o meu TDAH vai longe. Quando eu falo dos 5 ministérios, eu só penso nessa imagem aqui, ó. São 5 Power Rangers. Juntos formam um Megazord. Os 5 ministérios juntos fazem uma bagunça no inferno. Tem um pastor no Brasil que eu tenho sérias divergências teológicas com ele. E eu não vou dizer porque eu posso mexer com o pastor preferido de alguém. Mas, entretanto, todavia, existe uma fala dele que eu devo concordar. Ou pelo menos aceitar. Ele faz uma analogia entre o vale de ossos secos e os dons ministeriais. O vale de ossos secos de Ezequiel 37. Ele fala assim, que os ossos representam o evangelista. Faz barulho. É o cara do movimento. Ele usa de tudo para ganhar a todos. Os nervos são os mestres. Ligam uma coisa com a outra. O cara é um dicionário ambulante. A carne é o pastor. Vive na carne. De manhã, igual aconteceu comigo. De manhã um velório. Saio do velório, vou para a inauguração de uma empresa. Depois do almoço, pego minha família e vou para uma viagem. São muitas emoções no único dia. O apóstolo é a pele que envolve o corpo. E por último, o Espírito, que é o profeta. Ele traz a visão de Deus. Ele é boca de Deus. Ponto 2. Maturidade cristã. Os 5 ministérios ele traz para a igreja maturidade. Por exemplo, Efésios 4, 12, 13, diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que é maturidade? Estado de pleno desenvolvimento mental, emocional e comportamental de uma pessoa, caracterizado pela compreensão, autodisciplina, responsabilidade e a capacidade de lidar com situações complexas e de forma equilibrada. Qual era o propósito da escrita do apóstolo Paulo nesse versículo? Treinar os líderes, para que treinassem os membros, para que todos chegassem, para servirem, a fim de que o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, seja edificada. Esse era o propósito. Não era porque, está sabendo que eu ganhei tantas pessoas para Cristo? Não, mas você sabe que eu sou o cara do ensino? Não. Cada um complementa o outro. Cada um complementa o outro. Como eu já falei e repito, não existe dom maior ou melhor do que o outro. O propósito dos dons é levar a igreja, no mínimo, a 3 situações. Primeiro, maturidade, edificação e plenitude. Maturidade, edificação e plenitude. Maturidade, que nos faz deixar de sermos centralizadores. Entender que precisamos descobrir dentro da própria igreja, que existem pessoas, e isso eu também reconheço, aprendi a reconhecer, que existem pessoas que são melhores do que eu não fiz tudo sozinho, tem uma equipe por trás, tem os ministérios me auxiliando nesse trabalho. Isso é maturidade. Não tenho medo que um membro, que um jovem comece a pregar mais do que eu. Não tenho medo. O que eu sempre digo é, eu quero que isso aconteça, porque isso é sinal que nós fizemos um bom trabalho. Edificação seria fortalecer a estrutura de forma espiritual, intelectual. Não deixar uma igreja criança, infantil. Uma igreja que qualquer vento de doutrina, que qualquer oba-oba possa levá-los para aquele lugar. Eles são firmados na palavra a tal ponto que a própria igreja proporcionou isso. Isso é edificação.
Plenitude vem do latim, que é plenitudo, significa abundância, estado de cheio, pleno, completo, que não falta nada. Você sabe por que quando alguém convida, alguém vai pescar no aquário do outro e a pessoa não vai? É porque ela diz assim, ó, na minha igreja tem tudo e eu não preciso de outro lugar para isso. Porque na nossa igreja temos abastecimento, temos reserva, temos os 5 ministérios. E aqui eu deixo uma frase para vocês também. Podemos estar matando a igreja ou algum dom ministerial e não estamos percebendo. Fica claro isso? Talvez estamos matando a igreja ou algum dom ministerial e nós não estamos percebendo. Já passou pela nossa denominação muitas pessoas boas, meninos bons, homens bons. Desculpa. Obrigado. Já passou muita gente boa na nossa denominação e por algum capricho nós perdemos. Por alguma bobeira nós perdemos. Mas como tem sido a nossa oração, Senhor, não permita que venhamos perder mais ninguém. Pelo contrário, estamos aqui para acolher, discipular e servir. Estamos aqui para dar o suporte. Eu não posso fazer muita coisa, mas eu posso orar por você. Eu acho que já é muita coisa. Assim como você, eu também já pensei em parar, irmão. Pastor Evandro não sabe, um dia, ele disse, voltamos da Bahia, cuidávamos da igreja da Bahia Ibipeba, voltamos para Lagoas. O pastor Evandro disse assim, eu preciso falar com você aqui em casa. Eu já fui com minha credencial no bolso, eu disse, cara, para mim chega. A minha oração constantemente era igual a de Moisés, eu não parei ninguém, Senhor. Estou nem aí. Fui com minha credencial, fui na casa dele, conversamos um pouco, ele disse assim, estou perguntando para todos os pastores da nossa regional, se de fato é isso mesmo que eles querem. Sabe quando o Balaão ia dizer para amaldiçoar e abençoou? Quando eu ia dizer que não era o que eu queria, eu dizia sim. Voltei para casa no ônibus, né? Voltei chorando no ônibus, cara. Eu disse, cara, fui certo para chutar o pau da barraca. Maturidade aponta para o entendimento. E no versículo 12, fala que isso é feito, o ministério, os 5 ministérios, é feito, é permitido com o fim de preparar os santos para o ministério. Se nossas igrejas não estão produzindo novos frutos, a culpa é nossa. O erro é nosso. Eu gosto muito da cena e eu sou muito viciado em filme. E eu gosto daquele filme do Coach Carter com Samuel L. Jackson, dos basquete. A diretora quer impedir ele de treinar os meninos e preparar os meninos para algo maior e melhor. E ela diz assim, se você não permitir que eles joguem, nós falhamos, o que vai acontecer? E ele fala, nós falhamos na matriz, lá no início. Se nós não estamos produzindo novos líderes, nós estamos falhando. Se alguém perguntar, tu viajou, tu conseguiu de boa, ter um problema bom, ter 5 pregadores na tua igreja para tu deixar para pregar para vir para cá? Tu tem esse problema bom? Eu tenho. Eu tenho esse problema bom. Porque eu tenho que escolher. Por quê? Porque nós precisamos deixar. Outrora não. Cara, quem é que eu vou deixar aqui para pregar quando eu viajar? Quem é que vai ficar responsável por tal coisa quando eu viajar? Eu viajo tranquilo e não quero nem saber o que aconteceu. Se resolvam lá. Se resolvam. Faz igual Moisés. Os problemas que trouxerem para vocês, resolvam vocês. Só traga os pepinos grandes para mim. E ainda bem que não tem os grandes. A maturidade nos faz enxergar que precisamos despertar os dons ministeriais na igreja local. O apostolado, o profético, o evangelístico, o pastoral, o mestrado. Precisamos despertar isso. E terceiro e último ponto, Efésios 4:15.
que diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? E dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. E olhe, na medida em que cada parte realiza sua função. Ninguém fica sobrecarregado. Faz o teu que eu faço o meu e no final dá tudo certo. Faz o teu e faço o meu. É um desejo de Deus o crescimento da igreja. Porque nós fomos ensinados, às vezes, alguns de nós foram ensinados, que não é para a igreja crescer demais não. No meu TCC da faculdade, eu escrevi, o tema foi o crescimento da igreja e suas adversidades. E um dos pontos do TCC, eu abordei dois temas, que a minha tutora me questionou. Ela disse assim: eu achei interessante os dois termos que você usou, que foi numerofobia e numerolatria. Numerofobia é o cara que tem medo que a igreja cresça. Não tem que crescer muito não, tá bom, porque é assim mesmo, não tiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estará. E o numerolatria é aquele que quer que a igreja cresça a todo custo. E eu entendo que a igreja vai crescer, mas não é uma ganância, é consequência do trabalho. É consequência do que nós fazemos. Porque quando a igreja, se não fosse a vontade de Deus que a igreja crescesse, Ele não diria em Mateus 28:19, vão e faça discípulos. Se fosse a vontade dele que a igreja crescesse, não crescesse, Ele diria assim: não façam nada, fique só com vocês aí, mas vão e façam discípulos. E só haverá crescimento se houver tempo de mesa. Só haverá crescimento se houver tempo de mesa. E o tempo de mesa fala sobre 2 coisas importantes para mim: unidade e intencionalidade. Unidade, somos um. Teu ministério, teu dom ministerial e o meu, somos um. Eu quero você na minha mesa. Eu quero compartilhar com você. Na cultura do sul, o chimarrão, nós usamos ele, e eu descobri com o passar do tempo, que nós chamamos de fazer roda de chimarrão. E a roda de chimarrão só acontece quando eu quero ter comunhão com alguém. Quando eu digo para você, aceita, eu estou dizendo para você assim: quer ter comunhão comigo? Por mais que você não aceite. Unidade e intencionalidade significa aquele que tem a intenção, é propósito, é isso que eu quero, é intencional, é o meu desejo que isso aconteça. A unidade, o coletivo, sempre fizeram parte da intenção do coração de Deus, sempre, sempre. E Deus usa a individualidade e Deus usa também a coletividade. Deus me usa no meu individual e nos usa no nosso coletivo. Por exemplo, Gênesis 1:26, façamos o homem coletividade. Em Mateus 28:19, vão e façam discípulos, coletividade. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, os dons espirituais, não os ministeriais, cura, e os outros demais você sabe. 1 Pedro 4, 10 e 11, servir uns aos outros, coletividade. E Lucas 10, 1 e 2, vão de 2 em 2, coletividade. Em uma igreja que deseja estar viva, em uma igreja que deseja estar viva, pode passar para mim, Stephanie, só haverá crescimento quando os ministérios estiverem alinhados. Só haverá crescimento quando os ministérios estiverem alinhados. E para crescer, é necessário ajustes. Porque no Efésios 4:15 diz assim, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo. Essa tradução é a NVI. Mas tem 3 traduções que me pegam, e a última é a que me parte no meio. Na NTLH diz assim: alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Os 5 ministérios nos levam a alcançar a altura de Cristo. A Bíblia Mensagem diz que sejamos semelhança de Cristo em tudo. E a terceira tradução, da Viva, que é o que me chama mais atenção: mais parecidos com Cristo. E onde é que foi o pontapé inicial de tudo isso? Em Atos 1:1. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estava a pentecostal da Bíblia reunida em um único lugar. Estavam os pastores, os mestres, os apóstolos, os evangelistas, todos no mesmo lugar. Eu quero convidar você a ficar de pé comigo. Eu sei, pastor, eu já pastorei a igreja, não parece, mas já são quase 20 anos. E às vezes eu estava dizendo para o nosso pessoal em uma pregação, não parece também, mas eu já tenho 43 anos. Não parece. E teve um dia que eu estava orando, e era mais uma murmuração do que oração. E eu dizia assim para Deus, assim mesmo como eu vou compartilhar com vocês: Deus, eu já tenho 43 anos, Senhor. Mais da metade da minha vida, ou metade dela, foi só para servir ao Senhor. E eu estou cansado. Prepare alguém e me coloque no meu lugar, porque para mim já deu. Eu cansei. E tem uma música do Anderson Freire que diz: te dou toda a juventude que há em mim, quero transpirar de amor, te amo. Na hora que eu orei isso, Deus disse assim para mim: servo inútil, que só faz o que lhe é pedido. E daí eu mudei minha oração, minha murmuração para oração, e disse: Senhor, obrigado, porque o Senhor me chamou. Eu não pedi, mas o Senhor me chamou. Acredito que nós que estamos aqui nós não pedimos, mas nós somos chamados. A grande maioria de nós aqui não tivemos uma preparação antes para sermos colocados no ministério. Teve alguém que teve alguma preparação antes? Passou por alguma faculdade antes? Só o Rodrigo? Bendito sois entre nós. 1%, eu acho que nem isso, de nós aqui, de todo o nosso ministério. Nós tivemos que aprender durante a caminhada. Enquanto nós estávamos caminhando, Deus foi nos capacitando. Fomos curados muitas vezes, sim ou não? Andamos com nossas credenciais no bolso, sim ou não? Queria tocar fogo e pneu na porta da igreja, sim ou não? Mas a oração ontem que o pastor Fernando fez foi fundamental. E as orações foram feitas posteriormente. E eu quero continuar com essa oração aqui agora. Pastores, líderes de homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios da graça do Senhor. Que nesse dia de hoje Ele faça transbordar em teu coração a graça dEle. Conseguem desligar as luzes para mim, por favor? Priscila, é Lucas, Kaique. Sabe qual que é? Não? Você sabe?
Você consegue pegar na mão do líder que está do teu lado aí? E eu vou pedir para você falar algo que a gente faz constantemente na nossa igreja. Escute, ó. Antes de orar por ele, eu gostaria que você dissesse assim: irmão ou irmã, me perdoe por não ter percebido que você estava ferido. Me perdoe. Muitas vezes você estava ferido e eu não percebi. Muitas vezes você ferido estava me aconselhando, orando por mim e eu não percebi. Você consegue dizer isso para as pessoas que estão atrás de você aí? Hã? Você consegue dizer isso para o líder que está atrás de você aí? Me perdoe, pastor, que às vezes você estava ferido e eu não percebi. Eu pensei só na minha ferida. Eu chorei só a minha dor. E muitas vezes a tua dor era maior do que a minha. Eu oro para que na tua igreja, lá onde você está dando a sua vida, os seus melhores dias, os 5 ministérios possam crescer e multiplicar de forma exponencial. Que a sua igreja, sua liderança, seja referência naquele bairro. Que lá na padaria da esquina, no mercado do outro lado, o teu nome seja nome de referência, não de escândalo. Que a tua vida, a tua família, os teus filhos, que estão muitas vezes sofrendo pelo peso que a igreja joga neles, eu quero dizer para você, o Senhor vai recompensar a tua vida. Muitas vezes meus filhos receberam um peso que não era deles. A igreja cobrou deles coisas que eram minhas, e eu precisei intervir e blindá-los. Me perdoe, pastor, que às vezes teu filho estava pedindo ajuda e nós não ouvimos, não conseguimos ouvir, nós não conseguimos perceber. Nos perdoe, por favor. Me perdoe, pastor, que às vezes você queria até tirar sua própria vida e nós não percebemos isso. Muitas vezes, pastor, você quis entregar um ministério tão lindo que você tem, mas por causa de meia dúzia de gente bobo na sua igreja, que caluniou você, que fez panela, que fez um monte de coisa, queria fazer você cair. Me perdoe por não ter visto isso, mas o Deus de toda graça te sustentou até aqui. Que o Espírito Santo do Senhor te erga mais uma vez. Se tem algo bonito em Sansão, se é isso que eu posso dizer, tem uma oração que ele fez, que eu acho muito linda: Senhor, me use mais uma vez.